Olá para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o vídeo número 61, 61º episódio da Mubarak Consulting e foi gravado na Sexta da Maldade. Hoje, sexta-feira, são 14 horas e 4 minutos da sexta-feira de verão, 24 de janeiro de 2025. Pois qual é a maldade de hoje? Qual é a relação? Responda aí, você que é empresário, que é diretor, que é gerente, ou que está nos níveis mais baixos da hierarquia e pretende subir. Qual é a relação entre o sistema de padronização de uma empresa, e aí eu estou falando de mapas de processo, de instruções de trabalho, de procedimentos de rotina, de outros documentos, documentos externos, manuais de fornecedor, as NRs, todos os registros da empresa, o sistema de padronização da empresa. Você precisa ter um sistema de padronização? E se precisa, qual é a relação do sistema de padronização da sua empresa com dívidas? Deixa eu contar uma história real acontecida comigo há alguns anos, quando, após visitar uma empresa, uma fábrica de 80 anos, gerida agora pelo neto do fundador, na terceira geração, a fábrica me contratou, eu fiz entrevistas iniciais, conversas iniciais com a direção da empresa, com o neto do fundador, com o seu sócio, seu primo, e com alguns diretores, e nós fechamos contrato sem nenhum problema. Na primeira reunião, com a diretoria, com o neto do fundador, CEO da empresa, acionista, eu mostrei como seria o nosso sistema de padronização, porque eles tinham muito pouca padronização. Alguma padronização na área produtiva, um pouco na manutenção, um ou outro padrão em vendas, como por exemplo a política comercial, e mais nada. E se é bem verdade que todos eles falaram que queriam padronização, queriam um sistema de gestão moderno, e por isso eu fui contratado, na reunião de abertura, eu falei mais sobre o sistema de padronização, e o CEO da empresa, neto do fundador, ele disse assim: Mubarak, essa empresa, como você sabe, já tem mais de 80 anos, foi fundada pelo meu avô, foi desenvolvida pelo meu pai, e eu agora estou tentando desenvolvê-la mais ainda e manter pelo menos o patrimônio da família. Só um detalhe, essa reunião aconteceu em 2017, 2018, por aí. A empresa, uma indústria com atuação no centro-oeste, no norte do país e no nordeste, eles não tinham vindo ainda para o sudeste e para o sul, uma fábrica, com faturamento próximo de 800 milhões de reais, na época. Bom, aí ele me fez a seguinte pergunta, e eu gosto de perguntas, eu não tenho medo de perguntas desde que elas sejam feitas de boa fé. Às vezes as pessoas até muito educadamente pedem desculpa, Mubarak, desculpa fazer a pergunta. Não tem que pedir desculpas, eu sou consultor justamente para responder perguntas, consultas. E se a pergunta é feita de boa fé, não tem pergunta burra, não tem pergunta idiota. E eu disse isso aí para ele, um cara de boa fé, e ele disse assim: olha só, a gente contratou você, nós vamos começar a todo vapor, está todo mundo muito animado com essa implantação de um sistema moderno de gestão com as melhores práticas do mundo. E eu tenho MBA, Mubarak, eu fiz um MBA na Getúlio Vargas aqui no Brasil, fiz um curso de extensão na época da Getúlio Vargas nos Estados Unidos. Eu entendo muito bem o que você está dizendo, falando sobre indicadores, falando sobre planejamento, falando sobre caixa, falando sobre padronização. Mas, Mubarak, uma pergunta muito sincera. A minha empresa já viveu 80 anos sem nada disso. Sem padronização. Nós temos, como você viu, muito poucos padrões. Precisa mesmo? E eu disse para ele, eu digo, olha, a sua pergunta é muito interessante, porque a maioria dos empresários como você, CEOs, não correlaciona, e existe uma correlação fortíssima entre o sistema de padronização de uma empresa e a dívida. E aí eu toquei no primeiro ponto fraco desta empresa e no primeiro ponto que eu sei fala diretamente a linguagem do empresário. Não faz muito parte da linguagem do empresário, do CEO, de muitos diretores, padronização, sistema de padronização. Eu tenho certeza que muitos
não gostam, acham burocrática essa abordagem de padronização, mas olham para os lados, veem todo mundo de sucesso com padrão, olham para a Toyota, veem com padrão, olham para a Tesla, veem padrões, olham para a Apple, veem padrões, olham para as grandes empresas do mundo e veem padrões. E os consultores como eu, que têm reputação, têm respeito das pessoas, falam muito bem sobre a padronização. Eu tenho a impressão que muitas dessas pessoas toleram, mas na prática não gostam, não estão animados e estão fazendo porque a maioria faz, porque o concorrente faz e porque muita gente de boa reputação diz que é importante, mas no fundo, não gostam. E essa pergunta deste CEO e acionista, ela foi clara e ela é espetacular. Por isso que eu estou usando-a hoje, na Sexta da Maldade, para explicar a correlação entre uma ferramenta que aparentemente não faz parte da linguagem do empresário, padrões, processos, padronização, e um outro elemento que faz parte da vida diária e que toca fundo qualquer homem de negócios, que é a dívida. E aí eu perguntei para esse CEO sobre a sua pergunta. Eu digo, deixa eu fazer uma outra pergunta. A empresa tem 80 anos? Pois não. A empresa tem uma receita líquida anual, na época, 5, 6 anos atrás, de 800 milhões de reais. Perfeito. Só que esta empresa tem uma dívida, a maior parte da dívida, no caso deles, financeira, um pouco de dívida tributária, mas a maior parte financeira, com bancos, uma dívida relevante de quase 400 milhões de reais, quase metade da receita líquida. Eu disse para ele, porque eu já sabia. Um dos pré-requisitos para que eu converse com uma empresa é que ela me passe, num acordo de confidencialidade, o seu DRE, o seu balanço e o seu fluxo de caixa. E eu disse para ele, por que você acha que a sua empresa tem dívidas? Esqueça momentaneamente a padronização, eu vou responder para você. Dá para viver sem isso? É a sua pergunta. Mas eu só quero saber a sua visão honesta sobre a causa da dívida. E ele foi muito rápido ao dizer, Mubarak, nós temos duas causas principais da nossa dívida relevante. 400 milhões para uma receita líquida de 800. Ele disse, nós temos muitas ineficiências operacionais, e, portanto, a gente queima muito dinheiro, como vocês podem ver na capa deste vídeo do episódio 61, um operador com um padrão operacional na mão e ao lado um monte de dinheiro queimando. Ele disse, então, uma parte da dívida é que nós temos muitas ineficiências operacionais na produção, na manutenção, na logística, na expedição, no recebimento, em TI, no RH, em vendas, em todas as áreas da empresa. E o segundo motivo da nossa dívida, Mubarak, foram duas aquisições de empresas menores que a gente fez, uma no Nordeste, outra no Norte. Foram aquisições, CAPEX, investimentos, que nós ainda mantemos, estamos tentando reverter, mas foram aquisições muito ruins. Então, a nossa dívida, Mubarak, vem das ineficiências operacionais e de investimentos, CAPEX, mal feitos. E eu disse para ele, bom, agora eu vou responder a sua pergunta. Sua pergunta foi, dá para viver sem isso? Sem mapas de processo? Sem padronização? Sem instruções de trabalho? Dá. Claro que dá. Tanto que vocês viveram 80 anos sem isso. Só que após 80 anos, vocês estão com o negócio e o patrimônio da família ameaçados, porque vocês têm uma dívida que é, analisando friamente o caixa, quase impagável. Por que eu estava falando isso, gente? Eles tinham, na época, 800 milhões de receita líquida, e quando você olhava a geração de caixa operacional, nos últimos 2 anos, 3 anos, que eu peguei de dados da empresa, chegava, no máximo, a 6% da receita líquida. Pegando 800 como base, só para facilitar, eles tinham uma receita líquida, um faturamento líquido de 800 milhões de reais,
Eles recebiam parte desse dinheiro, porque havia um certo grau, não muito importante, de inadimplência, então eles recebiam esse dinheiro. Eles pagavam fornecedores, eles pagavam funcionários e pagavam impostos. Vejam, eu não incluía aí o CAPEX, não incluía a dívida, porque é operacional. E sobravam em torno de 6%. Sobravam 48 milhões. Só que, no CAPEX, eles fizeram 2 aquisições desastrosas, ainda estavam pagando, e essas 2 aquisições, no ano em que eu estava, no ano fechado que eu estava olhando, o CAPEX destas aquisições comeu 80 milhões de caixa, porque eles estavam pagando a aquisição em parcelas e ainda haviam assumido alguns compromissos deixados pelo antigo proprietário. Então, gerou 48 de caixa operacional, pagou 80 de CAPEX. A conta é de criança. Já temos um free cash flow, que é o caixa operacional menos o CAPEX, 48 menos 80, de 32 milhões negativos. E aí vinha o caixa financeiro, onde a família tirava dividendos, onde eles tomavam mais dívida para poder suportar esse furo de 32 milhões no free cash flow, e ainda eles pagavam uma quantidade razoável, eu não me lembro quanto, mas 8% da receita, 64 milhões, eles pagavam de juros e amortizações. Ou seja, cada ano que passava, o buraco ficava mais fundo. E por que uma geração de caixa abaixo, operacional, os 48? Por ineficiências em relação a fornecedores, por ineficiências em relação à operação, como ele mesmo disse. E por que o free cash flow negativo? Porque eles fizeram aquisições desastrosas. E aí eu disse para ele, sabe como é que você evitaria muita queima de caixa por deficiências operacionais? Sabe como é que você evitaria aquisições CAPEX, investimentos desastrosas, se você tivesse padrões melhores em vendas, em compras, na produção, na logística, no PCP, na expedição e no próprio conselho da empresa? Porque quem é que aprovou esses investimentos desastrosos? Qual é o padrão que você segue para analisar um investimento? Eu ainda vou fazer alguns vídeos, pelo menos 2 ou 3, sobre como você analisa um investimento. E aí foi a minha vez de fazer perguntas. Vocês têm padrões da maioria das áreas? Eu já sabia que eles não tinham, porque eu fui contratado para isso. Então, quando não há padrão, não há treinamento. Quando não há padrão, você tem mais dificuldade de identificar o perfil necessário para cada cargo, ou seja, você erra nas contratações. E aí você tem um turnover, que não é nem um turnover provocado pela demissão voluntária de um dos dois lados, mas é o turnover provocado pelo erro na contratação. Você tem erros todos os dias, e eu sempre digo, uma empresa não morre necessariamente de uma hemorragia. Uma empresa morre da gota de sangue perdida todo dia. É o cara da produção que coloca fora uma produção que poderia ser aproveitada. É o cara da manutenção que faz mal a manutenção da máquina. É o operador da injetora que opera mal uma máquina poderosa e faz com que a máquina quebre toda hora. É o cara da logística que contrata mal o frete. É o cara do PCP que programa erradamente a produção. É o cara de vendas que não tem padrão para abordagem de clientes, para prospecção de clientes, para previsão de vendas. E é a diretoria que não tem nenhum padrão para analisar o investimento, porque eu perguntei para ele qual é o padrão que você e os seus familiares, o seu sócio, qual é o padrão que vocês seguiram para analisar esses 2 investimentos? Qual é o padrão que a controladoria forneceu para que você pudesse analisar um investimento? E ele disse, Mubarak, eu sou bem sincero, nós não temos padrão nenhum para nada. E eu disse para ele, por não ter padrão para nada, você não tem treinamento adequado, você não tem perfis adequados, você não tem o giro do PDCA, ou seja, quando não se tem padrão para nada, você não tem o P do PDCA, você não tem o plan, você não planeja. Se você não planeja, através de padrões que têm as melhores práticas, que têm o know-how melhor do mundo, você faz uma execução porca. E a sua execução porca consome caixa. Você não tem um padrão gerencial, você mal consegue fazer checagem. Você mal consegue agir corretivamente ou preventivamente. Esta é a relação muito forte entre padronização e dívidas. E eu disse para ele, você entendeu?
Você pode passar mais um tempo sem nada disso, mas provavelmente você vai quebrar. Você não quebrou até agora porque havia muitas gorduras acumuladas do passado. E outra, você no passado, na localização onde ele estava, gente, você estava num mercado mais protegido. Agora você está num mercado muito competitivo. Você tinha um bom mercado na sua mão. E quando a gente tem uma mina de ouro na mão, as outras pessoas vêm e disputam o ouro conosco. É o que está acontecendo com você, porque ele me falou que as margens antigamente eram muito boas, a margem bruta, principalmente, e agora a margem bruta caiu bastante. Mas por quê? Porque ele teve que competir por preço. E por que ele teve que competir por preço? Porque agora ele tem competidores. E por que ele tem competidores? Porque ele tinha uma mina de ouro na mão e não soube explorá-la adequadamente. Não fez caixa. Essa empresa, embora com esse faturamento de quase 1 bilhão, receita bruta mais de 1 bilhão, no conselho, o próprio CEO, os próprios caras do financeiro, eles não tinham qualquer conhecimento como se gerencia uma empresa, fazendo a diferença entre caixa operacional, entre free cash flow, caixa de investimentos, caixa financeiro, os ratios, as correlações, eles não sabiam que pelo menos uma boa empresa tem que gerar 10% de caixa operacional da receita líquida, ou seja, eles teriam que estar gerando 80 milhões por ano, e tudo isso foi fazendo com que a empresa acumulasse dívidas. E agora ele fica numa sinuca de bico. Ele tem uma necessidade de capital de giro alto, ele dá muito prazo para os clientes. Foi outra pergunta, qual é o padrão que o pessoal de vendas segue para vender? Tem uma política comercial, mas é violada toda hora, porque o pessoal quer bater meta de vendas, mas não é cobrado por metas de margens. Conclusão da cesta da maldade. Você aí que é diretor, você aí que é acionista de uma empresa, saiba que existe uma correlação fortíssima entre o sistema de padronização da sua empresa, que não é para você ganhar ISO 9000, ganhar ISO não sei o quê, é para você ganhar dinheiro. Se você acha que padronização existe para ganhar normas, você devia organizar gincanas e não gerir uma empresa. Existe uma fortíssima correlação entre padronização e geração de caixa. E repito, e não esqueçam o exemplo dos CAPEX desastrosos. Por que uma diretoria erra de tal maneira? Porque ela não tem um mínimo padrão, um mínimo checklist para você analisar a viabilidade de um investimento. E aí quando você pergunta para um contador ou para um consultor babaca, o cara vem querer calcular com números contábeis o ROI, o retorno sobre patrimônio. Isso tudo é lixo. Você tem que ver o que você vai investir e como vai ser a geração de free cash flow. O que paga o seu investimento é o free cash flow, não é porcarias de ROI. O ROI você calcula, se você quiser calcular um ROI de verdade, dividindo o caixa livre que você gera no investimento pelo valor investido. E não dividir lucro, dividir NOPAT, que são abstrações contábeis. Você não pode gerenciar uma empresa por abstrações contábeis. Você gerencia uma empresa com um olho lá no DRE, ok? Para ver suas estimativas de margens, com muito olho no balanço, para ver o quanto pagaram, quanto receberam, a necessidade de capital de giro. Eles não sabiam nem qual era a necessidade de capital de giro deles. Sabe quanto é que estava? 43% do ROL. Ou seja, cada vez que eles aumentavam vendas, eles precisavam de 43% a mais de funding. E esse funding eles não tinham no caixa, porque eles geravam pouco caixa operacional. Eles não tinham nenhum padrão para analisar uma empresa. Você entendeu o que é um padrão? O padrão não é para bonito, o padrão não é para um auditorzinho de ISO, o padrão não é para um quali chato, chamados os caras da qualidade de uma empresa que ficam querendo fazer padrões cara e crachá que não serve para porra nenhuma. Um padrão é para você ganhar dinheiro, um padrão de análise de investimentos, um padrão de vendas, um padrão de previsão de vendas, um padrão de negociação do quanto a pagar, do quanto a receber, da necessidade de capital de giro, um padrão comercial, um padrão de comissões, um padrão de logística, um padrão para contratação de fretes. É para isso que serve a padronização, se você não sabia. Para você ganhar dinheiro. Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio número 61? Estude padronização e correlacione com os seus erros, tanto operacionais quanto de CAPEX. E veja e procure buscar as melhores práticas do mundo e transforme-as em padrões. Paulo Mubarak gravou o episódio número 61, A Cesta da Maldade. Hoje, 24 de janeiro de 2025.